Agora, uma reportagem que vai ajudar muita gente. Você sabe fazer a desidratação de alimentos? Pois é, essa técnica permite a conservação e a comercialização do produto por muito mais tempo depois de colhido. A nossa reportagem foi até o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, em Campinas, no interior de São Paulo, para mostrar essa técnica. Acompanhe comigo. Com o processo de desidratação de frutas e hortaliças, o produtor agrega valor às suas lavouras e a indústria de alimentos consegue reduzir custos e evitar desperdícios. O consumidor final também ganha, pois encontra no varejo mais opções de itens nutritivos, seguros e que oferecem maior comodidade para sua alimentação no dia a dia. Quem nos conta como funciona essa tecnologia é Silvia Marconi Germer, pesquisadora do Frutotec, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Hortícolas do ITAL. O processo de desidratação é a retirada da água. Tá? Então as frutas e as hortaliças têm uma quantidade de água bastante elevada, em torno de 80% a 90%. Isso não proporciona a conservação da fruta por muito tempo. Tá? Então a desidratação, que é um processo bastante antigo, que vem sendo realizado pela humanidade, né, há muito tempo, é para a retirada dessa quantidade de água, para que o produto tenha uma estabilidade maior e uma vida de prateleira mais longa. Vai envolver um processamento, né? Vai envolver muitas vezes você descascar a fruta, tirar a semente, você picar em pedaços. E é lógico que com isso você está alterando de alguma forma a estrutura da fruta, a composição da fruta. Depois ele vai passar por um processo de secagem que envolve calor. Na maioria dos casos envolve calor para a retirada dessa água. Há sempre alguma perda. Por outro lado, você conserva o que foi obtido de retenção de nutrientes, você conserva por muito mais tempo e tem uma oferta maior desses nutrientes, que muitas vezes são perdidos. Bom, nós trabalhamos com praticamente todos os processos de secagem, desde um processo com ar quente, a um processo mais sofisticado, como um processo de liofilização, um processo de desidratação por solução osmótica, ou spray drying, que são processos mais industriais para a produção de frutas em pó. São todos assuntos de nossos trabalhos de pesquisa. Trabalhamos já com diversas frutas, né? E também fazemos atendimento de transferência de tecnologia para os produtores, né, dessas tecnologias existentes, né, analisando também a questão de custo e tudo mais. Os agricultores podem aproveitar a desidratação para atender o mercado consumidor de forma direta, mas é preciso ter um bom planejamento para investir corretamente e estar bem preparado para as oportunidades. A secagem é um processo interessante, dependendo do tipo de secagem, em diferentes escalas. Existe tecnologia hoje para se trabalhar com pequenas produções. Tá? Então o produtor ele tem acesso, existe informação, existe equipamento para se comprar. É lógico que vai precisar de um investimento. O processo ele tem que ser um processo adequado para o produto, o equipamento tem que ser um equipamento adequado para que não haja perda. Ele pode aproveitar os excedentes da produção, né, em termos assim pensando de classificação dessas frutas, né, porque hoje o mercado está muito exigente de frutas in natura, então às vezes ele não atinge aqueles padrões de qualidade em termos de tamanho, em termos de formato, mas ainda é uma fruta de qualidade e essa fruta ele direciona para uma produção de frutas desidratadas. Com isso, ele faz um aproveitamento do excedente dele e agrega valor ao que ele acabaria vendendo por preço inferior no mercado in natura, né? Então, ele precisa conhecer bem o que ele teria de matéria-prima para destinar para uma industrialização, procurar informação do que é o processo de desidratação, buscar orientação, né, de equipes que trabalham nessa linha. Por exemplo, aqui no ITAL, nós, além de darmos essa orientação, nós também organizamos cursos, também temos aulas práticas na planta piloto com várias frutas e várias hortaliças. Então a indústria hoje demanda
a indústria, por exemplo, de granolas, a indústria de sorvetes, a indústria de chocolate, tem buscado frutas desidratadas em várias formas como um ingrediente. Por quê? Pela facilidade aí, né, do manuseio, do armazenamento, do controle, da padronização do que é colocado no seu produto. O mercado está muito exigente, né? O Brasil não é tradicionalmente um consumidor de frutas desidratadas, porque nós temos uma oferta muito grande de frutas in natura, mas isso vem mudando. Está crescendo bastante a demanda por produtos desidratados, em função aí da vida moderna, estilo de vida, né? Da facilidade, da conveniência de um produto desidratado. Tem que ser uma atividade bem programada desde o começo, já pensando no mercado, já pensando na distribuição, né, desse produto, toda a parte aí logística, a parte de mesmo comercial. A tendência é mundial, né, principalmente nos países desenvolvidos. Isso já é um pouco mais antigo, né, já vem de alguns anos aí. No Brasil a gente observa isso mais recentemente, né, o crescimento, e muito em função da busca dessa alimentação mais saudável, mais prática, né, mais conveniente, né, da vida moderna. Então hoje é mais fácil você levar para o seu trabalho uma barrinha de cereais com frutas, ou mesmo uma fruta desidratada, passa, que você consome aquilo como um snack. Tem havido realmente esse crescimento, espera-se que isso vá aumentar cada vez mais. A grande novidade, assim, também, mais aqui em termos do Brasil, né, porque isso já acontece nos outros países, é o aproveitamento integral da fruta. Ou seja, não só o aproveitamento do que hoje a gente faz, que é da polpa, né, mas também dos resíduos, da casca, das sementes, porque elas também são muito ricas em nutrientes, muitas vezes até mais ricas do que a própria polpa, né? Existem alguns processos que você tem perda de mais de 50% da massa, vira resíduo, que é às vezes comercializado para alimentação animal ou mesmo jogado fora, o que é um grande problema em termos ambientais, inclusive, né, da disposição desse resíduo. E ali contém muitos nutrientes, e aqui às vezes nutrientes que a gente não encontra nem na polpa que é consumida. São quantidades muito grandes, né? E se você pensar isso em humanidade, em termos do crescimento, né, da população, não dá mais para ter esse desperdício, né? Então essa uma das linhas principais de atuação dos grupos que vêm trabalhando mais com estudos aí de pesquisa na área de processamento de frutas. A diretora do Frutotec, Shirley Berbari, fala um pouco mais sobre o trabalho do Centro de Pesquisa e de como suas atividades podem ajudar o produtor rural e contribuir para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Alcança toda a cadeia produtiva. A gente trabalha desde o beneficiamento da hortaliça para produzir, por exemplo, uma fruta em conserva, como no aproveitamento de resíduos para as indústrias que utilizam para a ração animal ou para ingredientes para outros tipos de alimentos, como bolachas, biscoitos, chocolates. A gente atende o público aqui quando o produtor rural, além de produzir a matéria-prima, fruta ou hortaliça, ele também faz algum tipo de industrialização. Nós recebemos para visitas, nós podemos solucionar pequenos problemas que ele tenha na produção dele, assim como a gente pode apoiar, assessorar o produtor rural no empreendimento que ele queira fazer, em termos de industrialização de frutas e hortaliças. Sempre quando tem um boom de consumo, sempre quando surge uma nova alternativa de consumo de um determinado produto, como é o caso da batata doce, nós somos procurados para fazer, geralmente, essa adequação tecnológica, fazer o produto e também fazer o projeto para implantar a fábrica. A área de desidratação trabalha bastante com a parte de frutas e de hortaliças, nesse momento produzindo chips, que não são os chips fritos, são os chips desidratados, que têm um apelo, principalmente, a gente acabou de fazer um projeto de batata doce. Batata doce tem várias espécies, com cores diferentes, então o interesse dos produtores era
beneficiar o produto fazendo chips. Nós temos um projeto completo, desde do processamento dos chips, a implantação da fábrica, a vida de prateleira e tudo. É uma forma de agregar valor ao produto, e é agora que a batata doce foi descoberta por todo mundo, né? Porque tem baixo índice glicêmico, então o pessoal quer industrializar. Esse é um exemplo que a gente fez, acabou no começo do ano, fez todo o projeto, a fábrica vai ser implantada, dessa vez não no estado de São Paulo, na Bahia, porque a gente atua com o agronegócio brasileiro. O produtor, ele tem alguns benefícios enquanto ele vai industrializar o produto. Ele tem licença para vender como produtor sem toda a tributação que a indústria sofre. O produtor sofre uma tributação menor. Com a possível escassez de alimentos, essa é uma forma mais econômica para você conservar do que, por exemplo, congelar. Congelar é excelente, mas você tem custos de armazenamento e de manutenção do produto enquanto ele não for consumido, enquanto que produtos enlatados, acondicionados em embalagens flexíveis, em conserva, ou seja, que são armazenados à temperatura ambiente, como é o caso do desidratado, eles têm um apelo econômico muito importante. O setor agrícola brasileiro tem que perceber que a gente tem que exportar produto pronto, não matéria-prima para ser transformada em outros tipos de alimentos na Europa, nos Estados Unidos. Se você quer mais informações sobre desidratação de alimentos, é só entrar em contato com o Ital no endereço www.ital.sp.gov.br.